Bom dia, bom dia! Vamos, turma! Vamos, turma! Pessoal entrando na nossa live, nosso conteúdo. Deixa eu pegar aqui o nosso conteúdo. Tá torto. Vamos arrumar. Agora sim! Agora sim! Como estamos? Como estamos? Aí, a Cora já está aí, o pessoal está entrando, incrível. Muito bom, muito bom. Agora, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Pensei aqui. Vamos ver o que. Estou pensando aqui nos negócios diferentes. Quero dar uma estruturada. E olha que interessante. Olha que interessante. Aqui uma série que eu trouxe. Vamos ver aqui se eu consigo moldar como Cristo entendia o ser humano. É muito legal que quando a gente pensa nisso, a gente começa a moldar nosso coração, nossa mente, enfim. E aí deixa aqui uma pergunta central, né? Por que Jesus tratava o coração e não apenas o comportamento? Você já pensou nisso? Por que a gente tem que tratar isso? E é interessante que ele deu aqui um contexto para nós. Em Mateus 15. Cadê? A Cora tá aí, ó. Gostou da ideia, Cora? Nossa amiga Tânia. Olha que interessante, né? Jesus fala sobre impurezas. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que estás no céu não plantou será arrancada. Não se preocupe com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. Isso é muito forte. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Vocês ainda não entenderam. Fiz uma pergunta. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso que faz com que a pessoa fique impura. Olha que interessante isso. Porque que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem alguém ficar impuro.
Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém puro. Forte, né? E aí a pergunta, né? Por que Jesus tratava o coração e não apenas o comportamento? Por quê? Aí tem um contexto, né? Os fariseus estavam preocupados em lavar a mão. E quem que são os fariseus? Sabe quem que é? Os religiosos. É doido isso, né? Eu fico pensando aqui. Eu não vi aqui, eu estava lendo, a galera entrou aí. Bom dia para quem entrou. Jesus muda completamente o foco. O problema não entra pela boca. O problema sai do coração. Olha que forte isso. Princípio 1. Jesus sempre tratava a causa, não apenas o sintoma. Olha uma percepção que a gente tem que ter. Nós queremos mudar atitudes. Bom dia, Maria! Nós queremos mudar atitudes. E lá no manual mostra que Jesus quer transformar as origens. É interessante isso, né? Princípio número 2. O comportamento revela o coração. Só nesse texto, olha que interessante. Do coração procedem. Aí tem as perguntas. O que Jesus chama de coração? Pergunta número 2. Coração é emoção ou é o centro das decisões? Olha que interessante, né? Quando a gente fala de coração, a gente põe a mão aqui. Mas o que é coração quando fala na Bíblia? O que será coração? É emoção ou o centro das decisões? Olha como é interessante isso. Forte, né? É o que eu mais gosto aqui, ó. Princípio número 3 só dessa passagem. Então, não sei. Porque se é emoção, se eu volto ao normal, eu estou transformado. Ou é a forma que eu tomo minhas decisões? Porque eu acho que coração é nosso direcionamento. Por isso que fala, para onde o seu coração está voltado? Por onde nosso coração está voltado? Para onde a gente está sendo guiado? É o nosso coração que guia. Emoção, no caminho eu tenho diversas emoções. Mas quando lá no manual fala do coração procede, por isso que o mais preocupante não seria naquela época lavar as mãos ou os rituais, mas sim o que sai da nossa boca e do nosso coração. Aí eu acho que é mais forte. Eu acho que está mais... que direciona as nossas verdades. É interessante isso. Porque toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. E olha interessante, a religião muda a aparência. Aí, é isso. Você entendeu, Maria? Nosso coração está voltado. Então, coração não é só emoção. Que emoção? Hoje eu fico triste, amanhã eu fico alegre. As situações, as coisas da vida, elas acontecem. Mas o coração é a nossa direcionamento. Lembra que eu falo? Identidade,
propósito e direcionamento. Aonde o seu coração está apontando? E toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. E o que eu acredito é que religião muda aparência. Muda só a caminhada, só o externo. E Cristo, ela mexe, né? Mas não muda a gente. Porque nós estamos falando de transformação, de profundidade. Isso é interessante. E eu acredito que os ensinamentos que estão lá no Novo Testamento, e claro, que é Cristo, muda a nossa natureza. Então é aqui dentro. Porque aqui fora eu posso, hoje você está bem ou está mal, mas eu estou andando, estou direcionado. Como que é mais profundo? A gente fica tratando muito superficial. Mas quando a gente trata aqui dentro, quando a gente molda o nosso coração, aí o jogo muda. Aí o game é transformado. Isso é legal. Olha que interessante agora, Maria, para refletir, hein? Falei que eu estou fazendo algumas transformações aqui. Hoje é o primeiro dia. Vamos encarar essa mudança. Para refletir, quando eu erro, eu pergunto: o que eu fiz? Ou eu posso perguntar: o que isso revelou sobre meu coração? Olha que interessante. Quando eu falo meu coração, é minha direção, é as minhas atitudes, é os meus comportamentos. A gente lembra disso. Quando eu erro, eu pergunto: o que eu fiz? Isso aí é normal, isso aí é superficial, isso aí é minha atitude. Mas quando eu pergunto o que isso revelou sobre o meu coração, isso aí é profundo. Olha que interessante. E que revela a minha natureza. O meu coração é a minha natureza. O que me direciona. Aonde eu aponto. É muito profundo. Isso aqui já deu uma bugada aqui na minha mente. Vou até tomar um golinho aqui para digerir. Olha como fica forte isso, né? Quando a gente pergunta sobre isso, né? Bom dia, Tabita! Bom dia! Quando eu pergunto isso, aí... chegou mais cedo, bom. E já tem uma pergunta aqui desconcertante. Quando eu erro, eu pergunto: o que eu fiz? Quando eu pergunto isso, é superficial. Agora, quando eu pergunto o que isso revelou sobre meu coração, sobre minha natureza, aí eu volto lá para dentro, ó. Porque, o que eu erro? Briguei com alguém, né? Discuti com alguém, então eu não vou discutir, mas o meu coração vai ser o mesmo. Eu não mudei. Eu vou acabar fazendo um outro tipo de erro. Aí é sobre minha natureza. E aí é conectado com Deus. É isso mesmo, Maria. Aí é conectado com Deus. É muito bom isso. Olha aqui uma frase, um versículo, um trecho bíblico revela sobre a gente. E é isso que Deus estava falando ali, através de Jesus Cristo. Isso, quando fala... O que eu mais gosto quando eu vejo aqui as coisas... Bom dia, Gil! Quando eu vejo as coisas bíblicas,
é que Jesus falava com os religiosos. Você já reparou nisso? Os caras que estudavam a Escritura, muito, 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 muito. E é muito louco quando a gente pensa nisso. Porque a gente não sabe nada do manual. A gente estuda, 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 aprende. E é incrível quando a gente começa a ter um olhar diferenciado. A gente tem umas percepções sobre a gente. É muito bom, né, Gil? E quando aprofunda. Então, a gente tem que perceber isso. Sem apontar para as outras pessoas. Isso aí é uma cura e é algo para dentro da gente. Ontem, eu estava vendo foi quinta e ontem, o mesmo texto, eu comentei com vocês. Me fala mais sobre isso, Tabita, eu não entendi muito bem. Mas vamos que vamos. Falava de Pedro, né? Que Pedro negou Jesus. E é tão interessante essa parte, porque Pedro estava falando, queria resolver tudo por ele. E quantas vezes a gente nega também, né? É muito louco isso. Quantas vezes a gente se afasta e ele estende a mão de novo. Eu viajo nisso. É muito louco isso. A gente tem essa percepção. Pedro era impossível. Pedro era doido. Mas é interessante que ontem eu fiz lá com o pessoal da igreja lá, nós fizemos uma reflexão, a diferença de Pedro e Judas. Judas, e é o que nós estamos falando hoje. Pedro e Judas. Pedro cortou a orelha do cara. Pedro negou. Pedro falou groselha. Só que ele tinha um coração voltado para Deus. Olha que interessante, né? E Pedro é a gente. É interessante que Pedro é a gente. Pedro não se conhecia. E essa parte dele negar é Jesus tratando dele para ele se conhecer. E tá explicando pra gente. Tinha. E tá falando pra gente. É uma demonstração pra gente entender o formato. É muito interessante isso. Que tratando Pedro de um formato, porque Pedro falou, não, eu vou com você. Pedro, aí Jesus vira, Pedro, você vai me negar. E é legal que ele falou 3 vezes, e quando Jesus volta, ele fala 3 vezes, Pedro, você me ama? E o que ele fala amor, são amores diferentes. Pedro responde diferente. E no começo, na outra, quando ele nega, antes dele negar, ele falava dele. Não, Jesus, eu vou fazer, onde você for eu vou. E depois ele fala, lá no João 21, é incrível, não, é incrível.
Eu tinha que trazer isso aqui para a gente entender o nosso coração, para a gente diminuir o orgulho e a gente entender o quanto a gente é dependente. Aí, como que a gente é dependente? Eu sempre trago uma reflexão, quanto a gente é dependente de Deus. Fica um dia sem respirar. Isso é Deus, ó. Cada vez que respira, Ele é o aparelho. Ô Gil, na verdade é coração, é o que a gente está falando aqui. Judas tinha o coração, ele já roubava. O erro do Pedro e de Judas foi parecido, foi erro. Jesus entendia como erro. Só que o coração de Pedro e o coração de Judas, aí tinha diferença. Não era o que era visível. É por isso que eu falo muito aqui, não é o que é para fora, não é o que eu sou para fora. Isso é o pouco que importa. E é o tema de hoje. O que importa é o coração. E o coração é a nossa natureza, é o nosso interno, é o que traz de dentro e direciona para fora. Aqui são só respostas, nós vamos fazer. Tinha maldade, ele roubava. A gente vê só que ele fala, os caras ali. E por que ele fez isso? Olha a intenção. Que aí João ele fala um pouquinho mais. Na verdade, a gente está aprendendo com eles, né? Acredito que foi escrito, tinha outras pessoas, mas para a gente ter um aprendizado. Então, quando a gente demonstra isso aí, e lá está escrito, coração era o ladrão, né? E a gente julga, isso é verdade. Fala, eu negar Jesus? Nunca, nós sempre, mas nós fazemos muito pior. O importante é a gente voltar. Eu acredito que quando pressiona a gente, aí é a emoção, aí a gente faz um monte de... dá uns tiros errados aí, né? Mas quando a gente fala de coração, a gente trata o interno. A gente trata por dentro. E normalmente a gente fica pegando aqui coisas externas. O que a Maria fez? O que a Tabita fez? O que a Tânia fez? Eu fico pensando no externo. É tão interessante que Jesus, ele vai no interno. Porque ele sabe que um coração transformado, uma natureza transformada, muda a pessoa. A transformação é interna. E aí, tiver para fora o que passou, sim, sem carteirinha. Na verdade, ele confrontou os magistrados da época, né? Por quê? Porque era isso, era fora. Ele estava vendo o coração. Aquela época lá, é parecida com hoje, nós, né, como humanos, estávamos tão corrompidos. E aí ele mostra um caminho de transformação interna. O Antigo Testamento, ele sempre foi moldando o que a humanidade precisa ser para ser uma humanidade. Eu acho que Cristo é a chave de transformação interna. A gente está aprendendo com a ciência, com a psicologia, coisas que ele falava ali, e agora comparando, quando a gente entende. Por isso que eu falo que é importante entender, porque no grego tem 3 tipos de amor. Quando fala amor, está escrito amor, pode ser isso, que é um carinho, um afeto,
tem o amor sacrificial, que é um amor de pai para filho, e tem um outro que eu não lembro agora de cabeça. Quando ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama de uma forma que nem pai para filho? Aí Pedro responde, não, eu tenho carinho pelo Senhor. Aí ele pergunta de novo, então apacenta minhas ovelhas. Que Cristo fala, vamos cuidar um dos outros. Aí na segunda ele fala a mesma coisa. E Pedro responde desviando. Porque ali ele entendeu, porque ele já tinha negado. É muito louco isso. Quando você entra assim na profundidade, você fala, caraca, é isso? Que doideira! Olha como é profundo. Por isso que eu falo que Cristo é a profundidade de nós. Ele entra lá profundo. Todas as que eu acredito, e eu não falo Cristo como religião, eu falo religião, Cristo está aqui e religião está ali. É muito profundo isso, Maria. É muito. Boa, obrigado, Tabita. Trouxe aqui os nomes em grego, eu não lembrava de cabeça. Eu lembrava do ágape. Dos outros eu não lembrava, não. Eu lembrava o significado pelo estudo, mas as palavras em si... Mas então, é diferente. Tudo isso aí é amor. Essas 3 palavras são amor. Então, ali quando a gente traduz, você me ama, eu te amo. Você me ama, me ama. Parece um negócio muito superficial. Ali em João 21, vocês vão perceber. Eu acho que é 15 também, eu não lembro de cabeça. E ele fala, e aí é muito legal que pergunta se é um jeito de amor, que eu não sei qual que é qual, mas, por exemplo, você me filias, são tudo diferente. Perfeito. São tudo diferentes. É que o da Bíblia usa mais esses 3. Você está certa. Por isso que eu lembrei desses 3. Mas olha que interessante e profundo. E Pedro responde, e com todos os erros do Pedro, ele vai ser a base, e Jesus via ele como um líder para levar a palavra dele. Olha como ele entende profundamente, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. E tem uma aplicação aqui para a gente durante a semana. Eu achei interessante a gente ver isso do que a gente falou hoje. Hoje foi profundo, hein? Hoje foi brabo. Hoje, pessoal, nós temos que parar aqui depois, dar uma respirada de 10 minutos para voltar. Porque é legal isso. Durante essa semana, pare de observar seus comportamentos. Observe o que eles revelam sobre você. Ele faz isso com a gente, viu? Eu acredito que tudo isso, quando você lê profundamente a Bíblia, mexe, né, Maria? Ô, Tabita, eu acredito que confronta a gente. É que nem eu falo, eu trago essa linha aqui, né? A Bíblia confronta a gente. A gente tem um formato que só quer favorecer nós, que é egoísta. E fazer o quê? Somos nós. Mas quando a gente começa a ler, começa a confrontar, isso também traz um diamante dentro da gente. Bom dia, Yolanda. Chegando no finzinho. Amanhã eu quero vocês cedo, que amanhã é curto, hein? Lembre-se. Quarta-feira eu não sei se eu vou conseguir fazer essa reunião, que meu filho está voltando e eu vou no aeroporto buscar ele. Estou muito feliz. Bom dia! Então, a aplicação aí faz parte, querida, faz parte, é isso aí. Durante essa semana, pare de observar apenas seus comportamentos, o externo. Observe o que esses comportamentos revelam sobre a gente. Olha que profundo, né?
Isso é legal, né? Muito bom. Legal, bom, né, Maria? Tá voltando lá, tá se arrumando, sai amanhã e chega na quarta. Muito bom. E quando a gente falar de Cristo, tem uma frase final aqui: Cristo não veio apenas para produzir pessoas melhores, com melhores atitudes. Veio formar pessoas com um novo coração, com uma nova natureza. E hoje foi só o começo, hein? Olha que legal isso, né? Brabo. Eu vou mandar isso aqui para vocês lá no grupo. Vou formatar isso aqui na página lá. Como mudou um pouco, quero ver como que vai ser essa página. Quero ver como vai ficar. Vamos ver. E aí eu vou mandar lá. Vamos ver, né? E hoje eu gostei. Eu tô meio aqui agora parando aqui, falando devagar, porque eu tô pegando o conteúdo que a gente falou hoje. Eu não trouxe só um versículo, eu trouxe um texto, que é Mateus 15, 10 a 20. Então, é muito legal. E ele está falando aqui o tema coração. Eu achei forte demais. Eu tenho até medo de trazer um conteúdo tão profundo assim, sabia? Tranquilo, Gil. A gente está finalizando também, mas está finalizando aqui. Conteúdo tão profundo, né? Eu fico com um pouco de receio de trazer um conteúdo tão denso assim, mas eu deixo na mão de Deus. E é profundo isso. Eu tenho. Aí, quando você fala, olha que interessante. A gente carrega uma. Vai com medo. Uma certa responsabilidade, né? Olha como é forte isso. Uma responsabilidade grande. Quando você conduz um conteúdo, você fala, pô, eu tô trazendo essa responsabilidade. E aí dá uma. Respira. Mas hoje eu também vou arrumar esse conteúdo, amanhã vai ser melhor e a gente vai melhorando cada vez mais. Mas o que eu mais gostei é a profundidade da transformação que. Obrigado, Tânia. Isso, Maria. Isso. Porque as nossas decisões, elas refletem o que é a gente, né? As nossas decisões, por isso que é a aplicação nessa semana. Você viu que trouxe um pouquinho diferente, né? Ela mostra um pouquinho, revela o que a gente é, né? Os nossos comportamentos, as nossas decisões, ela só é o que está muito dentro da gente. Então é interessante a gente olhar para nós, né? A gente sempre está olhando para o outro. Eu faço isso, todo mundo faz isso, né? A gente, pô, mas olha lá, fulano e tal. Mas quando a gente olha para dentro é incrível. E isso faz a transformação da gente, faz a gente ter percepções sobre nós. É muito interessante.
E o que eu trago, né, para mim, quando eu leio as Escrituras, essa transformação é muito, é muito. E Cristo sempre me confronta. Eu tô achando que eu tô mandando mal bem e Cristo confronta. É muito louco isso. Que nem essa parte de Pedro aí, quando a gente só pega nessa parte, Pedro negando Jesus e depois um confronto de Jesus com Pedro. É muito sobre a gente. Fala muito da gente. Traz muita coisa. Isso é interessante. Isso é interessante. Tamo junto? Bora pra cima? Já deu nosso horário. Passou rápido, né? Olha, quando é profundo assim, ó. Eu nem senti. Parece que eu não falei nada. É muito doido. Muito rápido. A maioria das vezes, Tabita, a gente se apega na religiosidade. A gente tem que... Por isso que é interessante, né? Para não falar de impor ou não. Porque eles eram... Ah, sim, ele tinha as duas. A tarefa é essa aplicação, Tânia. Durante essa semana, pare de observar seus comportamentos e observe o que eles revelam sobre você. Isso aí já é em Atos, né? Paulo até dá uma carcada nele. Só queria ficar lá com uma galera. Olha que incrível, né? Em Atos lá tem Paulo dá um puxão de orelha em Pedro. Que Pedro... Mas é sempre assim, né? Por isso que eu falo que a gente tem que trazer para nós. Tem que trazer para nossa realidade. O quanto a gente tem que ser boa, Maria. A gente olhar isso. Talvez muitas, mas muitas. Você quer reparar outra coisa? Os começos das cartas de Paulo, na cronologia, ele vai mudando as abordagens. Porque a gente quer resolver coisas por nós. É isso que quer dizer, né? Quando a gente vira e fala, eu vou resolver tudo. Será? A ideia é essa. Mas, gente, eu não vou estender mais. 5 minutinhos aí, já que eu ultrapassei o nosso limite aqui de horário. Vou ver como ficou aqui o nosso contexto de página. Olha lá, acho que deu certo. Vou mandar lá no grupo. Estou mandando. E bora para cima. O decreto eu vou deixar em silêncio e você faça você mesmo. Decreta que hoje vai ser um dia incrível, maravilhoso, conectado com Jesus Cristo, de paz, felicidade. Decreta isso para você. Tamo junto? É isso? E eu mandando lá no grupo agora, ó, o nosso conteúdo de hoje. Para depois, se vocês quiserem ler, trazer mais informação. Incrível, conectado com Deus, amor transformador, de aprendizado. Boa, Maria! Top demais. Tamo junto? Amanhã
Quero ver vocês aqui. 7 horas. 7 horas. Começa um pouquinho antes. 3, 5 para 7. Obrigado, vocês são incríveis. E até amanhã.